Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Masterclass. Essa aula é muito especial porque vai tratar do Antônio Gramsci, que é o filósofo aí que tem, infelizmente, estragado o mundo, estragado o planeta Terra com a sua doutrina maquiavélica de revolução cultural. E nessa aula a gente tem muito conteúdo importante, talvez essa seja uma das aulas mais importantes aqui que a gente já teve aqui na Masterclass, porque vai explicar o nível de pensamento maquiavélico por trás da esquerda, porque Antônio Gramsci é um grande teórico da programação mental, da manipulação mental, do desvirtuamento moral. Então o negócio maquiavélico é uma coisa que cai em muitas fichas, a gente entende muitas das coisas que estão acontecendo hoje, e nós percebemos também na leitura do capítulo 2, que é o Santo Antônio Gramsci, a salvação do Brasil, nós entendemos muito do que está acontecendo no mundo hoje, tá? Então você vê o pioneirismo do professor Olavo de Carvalho, que já em 1994 estava mostrando que ia acontecer no Brasil e no mundo 20 anos depois, tá bom? Então, Santo Antônio Gramsci e a salvação do Brasil. No título, nós já vemos o aspecto religioso desse dogmatismo esquerdista. Você fala, caramba, Daniel, mas eles veem assim a questão religiosa realmente como uma. Eles tentam endeusar o Marx? Sim, eles não tentam exatamente endeusar o Marx, mas eles fazem assim como Augusto Comte fez do positivismo, tenta usar a estrutura da religião para passar a visão de mundo marxista, ou seja, tirar do senso comum o panteão dos santos católicos e substituir o senso comum pelos personagens da esquerda, tá certo? E aí o Gramsci é o grande arquiteto oculto da realidade brasileira, tá certo? Quando a gente fala de maçonaria, né, a gente fala de grande arquiteto do universo. Se a gente falar de Brasil, a gente pode falar que Antônio Gramsci é o grande arquiteto da cultura brasileira, porque a maneira como os intelectuais, os músicos, os artistas e a própria estrutura política aqui no Brasil funciona, você vê que ela é totalmente inspirada nessa visão de mundo, nessa estratégia maquiavélica do Antônio Gramsci, tá? E aí, contrário à declaração de Marx, né, de que os comunistas não dissimulam a sua real intenção, e querem, né, como a gente viu no Manifesto do Partido Comunista, eles querem a destruição violenta de toda a ordem social. O Antônio Gramsci não, ele é uma prática da esquerda o que ocultar até o nome do Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci não é falado e a estratégia de Gramsci ela é subliminar também, ou seja, ela acontece de forma oculta, né? A grande estratégia é fazer com que ninguém perceba que está acontecendo, tá? E aí, obviamente, a doutrina de Gramsci ela atua diretamente na reconfiguração do imaginário popular. E aí você vê, claro, né, o imaginário popular brasileiro e mundial muito impregnado pela questão da religiosidade. Então, mudar o imaginário popular é também mudar a percepção que as pessoas têm da religião, tirar os grandes heróis como Jesus e os santos católicos, substituir por personalidades da história da esquerda. É por isso que Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, ele faz uma comparação entre Jesus e Karl Marx, e é por isso também que a gente viu em muitos aspectos o próprio Lula se comparando a Jesus, né? Querendo dizer que não há ninguém mais santo do que ele no Brasil, não tem nenhum jornalista ou político mais santo que ele. E aí o professor Olavo mostra ainda na página 56 que Gramsci dizia que, por exemplo, Rosa de Luxemburgo e Karl Liebknecht eram maiores do que os maiores santos de Cristo. Então tem essa ideia brasileira tem essa ideia de Gramsci de substituir os santos da Igreja Católica pelos grandes personagens do comunismo. E aí o professor Olavo de Carvalho faz uma brincadeira, né, falando que antes de entrar nesse assunto ele precisa fazer uma oração, né? Ele fala: Santo Antônio, orai por nós, né? Fazendo uma ironia com essa questão do endeusamento dos personagens da esquerda. E aí o professor Olavo de Carvalho mostra uma coisa muito interessante, que ele diz que Antônio Gramsci era contemporâneo de Mussolini, né, aquele grande ditador fascista, e o Mussolini tentou silenciar Gramsci, tirando Gramsci da cena da rua, né, do palanque político, porque Gramsci estava influenciando muitas pessoas para o esquerdismo, e aí Mussolini tentou silenciar Gramsci, mas acabou criando o cenário perfeito para a destruição, o potencial destruidor do Gramsci, porque colocou Gramsci preso, e ali preso ele teve um espaço favorável para ele poder disseminar toda aquela sua doutrina maluca, né?
E aí, o que acontece? O professor Olavo de Carvalho mostra que o Antônio Gramsci percebeu que a Rússia estava gastando muita bala, matando muita gente para manter a Revolução Russa. Porque a estratégia de Lenin era tomar violentamente o poder e depois ir doutrinando a população para que eles aceitassem docilmente o domínio comunista. Mas aí o que aconteceu? Como a religiosidade e o conservadorismo ancestrais estavam arraigados nas populações, o Lenin tomou violentamente poder, mas as pessoas continuavam fazendo resistência a esse poder. Então, o Gramsci ficou muito impressionado com a quantidade de violência que estava sendo necessária para manter a estrutura de poder na União Soviética. E aí o que aconteceu? O Gramsci montou uma ideia inversa. Em vez de tomar violentamente o poder e depois doutrinar as pessoas a aceitar o socialismo como a melhor opção, Gramsci montou a ideia de primeiro doutrinar e depois nem precisar tomar o poder à força, tomar o poder de forma suave, democrática e legítima. Então a resistência religiosa e conservadora são os grandes riscos que podem fazer eternizar a ditadura do proletariado. Esse era o medo de Gramsci e o problema de Lenin, que para Karl Marx a ditadura do proletariado era uma etapa curta para a implementação agressiva do socialismo. Você implementaria uma ditadura do proletariado durante algum tempo, mas depois, baixando a resistência, você poderia começar a implementar o céu na terra, o falso pseudo, né, céu na terra que Karl Marx tanto pregou. Então a tese de Gramsci é o seguinte: para evitar que o conservadorismo arraigado na população, assim como a religiosidade cristã, eternizassem a ditadura do proletariado, a ideia é adestrar antes o povo para o socialismo, antes mesmo de fazer a própria religião. E aí o professor Olavo de Carvalho diz na página 57 que a ideia é fazer com que todos pensassem, sentissem e agissem como membros de um Estado comunista enquanto ainda vivendo num quadro externo capitalista. Assim, quando viesse o comunismo, as resistências possíveis já estariam neutralizadas de antemão e todo mundo aceitaria o novo regime com a maior naturalidade. Essa que era a grande estratégia, tá? Então, o professor Olavo de Carvalho vai fazer uma comparação interessante. Ele vai dizer que a Revolução Gramsciana está para a Revolução Leninista, assim como a sedução está para o estupro. É uma comparação meio forte, mas ele quer dizer o quê? Que Lenin queria estuprar a sociedade à força, através da violência, impondo violentamente o socialismo, enquanto Gramsci parte da estratégia de sedução, ou seja, ele quer buscar o consentimento, mudando hábitos, criando novas repetições e automatizando o modo de ser socialista. E aí Gramsci, então, ele inverteu a estratégia revolucionária de Lenin. E aí, para operar essa virada, o Gramsci estabeleceu uma distinção muito importante entre poder e hegemonia. Poder também é referenciado por ele como controle. Controle é uma palavra mais usada pelo Michel Foucault e pelo Gilles Deleuze para falar dessas estratégias de dominação. Mas aí o que é interessante é o seguinte: se o poder é o domínio sobre o aparelho do Estado, sobre as instituições estatais, sobre o exército, sobre a política e tal, a hegemonia, pelo contrário, é o domínio psicológico sobre a multidão. A revolução leninista primeiro tomava o poder para estabelecer depois a hegemonia. Para Gramsci, não. Primeiro ele quer criar a hegemonia para depois tomar o poder. Então, o gramscismo, ele conquista a hegemonia para ser levado ao poder suave e imperceptivelmente. Não é preciso dizer que o poder fundado numa hegemonia prévia é um poder absoluto e incontestável, porque domina ao mesmo tempo pela força bruta e pelo consentimento popular. Então, Lenin queria tomar o poder para depois fazer a hegemonia, que é dominar as mentes e os corações. Gramsci não. Gramsci diz que é a hegemonia primeiro para depois chegar ao poder suavemente, imperceptivelmente, antecipado pela hegemonia. O que acontece? O poder se torna absoluto e incontestável. Ao contrário do que acontecia com Lenin, que tinha que eternizar a ditadura do proletariado por causa da resistência da população que tinha a sua tradição judaico-cristã e sua tradição conservadora. Então, exigia na estratégia de Lenin muita violência para obrigar as pessoas a aceitarem o domínio socialista. Com Gramsci, não. Se você consegue fazer hegemonia, você consegue fazer com que as pessoas aceitem brandamente o socialismo, tá? E aí, a ideia é, primeiro, de Gramsci, eliminar as ideias adversas, depois tomar o poder. E aí, Gramsci se inspira em Maquiavel, falando sobre o príncipe moderno, né? O partido político seria esse grande príncipe.
E aí o príncipe moderno, que é o partido, não tem consciência moral, né? Ao contrário do príncipe de Maquiavel, que tinha que dormir com preocupações ali de consciência moral, pensando, pô, eu tô manipulando para chegar ao poder. Mas aí os conflitos de consciência moral e ambição política, no caso do Maquiavel, do príncipe do Maquiavel, tinha uma desculpa que é o patriotismo. Não, eu estou manipulando, mas é para defender a nação. Então, no Gramsci não precisa mais dessas justificativas intelectuais, porque é coletivo, né? Não é uma pessoa que está dominando, não é um único príncipe, é o partido que está dominando. Então você coletiviza a responsabilidade, elimina essa justificação moral. E aí, quem vai fazer essa implementação da hegemonia é o intelectual orgânico. O Gramsci separa o intelectual orgânico do inorgânico. O intelectual inorgânico é aquele intelectual que não tem consciência da classe. O orgânico é aquele que tem consciência de classe. Exatamente por isso você pode ter intelectual orgânico proletário e intelectual orgânico burguês, né? O intelectual orgânico proletário, ele elabora e difunde a ideologia da classe proletária. Mas o professor Olavo de Carvalho lembra que para o intelectual orgânico proletário é interessante o trabalho do intelectual orgânico burguês, porque o trabalho do intelectual orgânico burguês faz com que o intelectual proletário conheça como funciona a mente do inimigo, tá bom? Então, essa é a única função do intelectual orgânico. Qual é? Elaborar e difundir a ideologia de classe. Então, dentro da filosofia de Antônio Gramsci, ele resume tudo à difusão da ideologia de classe. Então, a função do professor, o professor não vai mais dar aula, ele vai difundir a ideologia de classe. O cara que faz um filme de cinema, ele não vai fazer uma obra artística, ele vai difundir uma ideologia de classe. E aí, Gramsci mencionou, só para constar aqui para vocês, exemplos de intelectuais orgânicos burgueses, que são Benedetto Croce e o Giovanni Gentili. O Benedetto Croce, um liberal antifascista, e o Giovanni Gentili, o ministro de Mussolini, como exemplos de intelectuais orgânicos burgueses, tá? E aí, o que acontece? Como é que é o procedimento da hegemonia? Os intelectuais criam a hegemonia através de um processo longo, complexo e sutil. E a hegemonia, então, funciona por meio de mutações psicológicas graduais e crescentes, tá bom? Então, para Gramsci, o intelectual orgânico, ele não é um cara intelectual, um escritor e tal, não. Para o Gramsci, o intelectual orgânico é o contador, é o funcionário dos Correios, é o locutor esportivo, o pessoal do show business, são as vedetes do marxismo. Então, na doutrina de Antônio Gramsci, não é mais o cara que fica num palanque lá na rua com a bandeira de Karl Marx, com a roupa de Che Guevara pregando, precisamos fazer a Revolução Socialista. Não, a Revolução Socialista é feita inconscientemente por atores sociais, pelo professor, pelo jornalista, por essas figuras que estão aí tendo a sua relevância. Então, a luta pela hegemonia é uma luta para mudar o senso comum, e o senso comum é composto por frases feitas, gestos automáticos e reações padronizadas, tá bom? O senso comum, ele faz uma filtragem, uma montagem da realidade. Ao mesmo tempo que o senso comum, ele filtra a realidade e dá uma interpretação para ela, ele também constrói uma parte da realidade. E o mais interessante é que Antônio Gramsci, ele não quer argumentar a favor do socialismo, ele quer uma influência psicológica subliminar. Então, Gramsci enfatiza, por isso, o trabalho subliminar em quem? Na criança. E aí entra a parte muito covarde da doutrina de Antônio Gramsci, que ele quer manipular a criança para que ela já cresça com essa visão de mundo, desse senso comum esquerdista. E aí uma lembrança importante é o kit gay, que Fernando Haddad diz que não existiu, mas é claro que existiu, todo mundo sabe que existiu. Tanto existiu que ele deu tanta polêmica na época que Fernando Haddad era ministro da Educação, que a presidente Dilma mandou recolher o kit gay, que estava dando muita polêmica. Então, a ideia é manipular as crianças porque os cérebros são incapazes de oferecer uma resistência mais robusta. E é por isso que a gente vê hoje essa tentativa de colocar educação sexual, questões de gênero para as crianças pequenas, para já criar as crianças dentro de um senso comum esquerdista. E o senso comum é composto por uma amálgama de várias classes sociais. Às vezes a pessoa é pobre, mas ela tem um senso comum, ela tem pensamentos de senso comum de classes elitizadas. Então a ideia de Gramsci era reformar o senso comum, ou seja, fazer com que o proletário tenha o senso comum de proletário e o burguês tenha o senso comum de burguês. Isso, quando cada classe vivesse o seu próprio senso comum, o Antônio Gramsci chama isso de estado ético, é quando as classes estão conscientes da sua posição.
E aí o professor Olavo de Carvalho diz que quando a sociedade atinge o estado ético, o que significa? Significa que os dois times já estão escalados para a briga, os burgueses e os proletários já estão prontos para que aconteça a tomada do poder. E aí o estado ético é aquilo então que antecede a chegada ao poder e a última etapa na luta revolucionária. Então, a gente foi confundido durante muito tempo, porque o PT chegou ao poder falando em moralizar a política, falando contra a corrupção e tal, e eles tinham a ideia de politizar, moralizar a política, mas na verdade eles não estavam moralizando a política, eles estavam politizando a ética, fazendo com que a ética se transformasse numa luta pela visão de mundo esquerdista, tá? Então vira essa luta contra a corrupção da esquerda do PT, na verdade, era uma luta contra a direita, era uma luta de classe contra a direita. E ali, o que acontece? De ético, esse estado ético não tem nada, porque eles transformam a mentira e a fraude, até o homicídio, como atitudes louváveis, enquanto a decência, a honestidade e a compaixão podem ser vistos como criminosos se favorecerem os de direita. Então, nessa ideia de amoralidade, aquilo que Karl Marx já pregava no Manifesto do Partido Comunista, de não ter moral, né? Como ele falava, somos contra a religião, a moral e as verdades eternas, isso nós vemos claramente nessa busca pelo estado ético dentro da doutrina de Gramsci, ou seja, a única coisa que é ética é a luta de classes e aquilo que favorece o partido. Então, o professor lá vai dizer que o estado ético, na verdade, não apenas é compatível com a total imoralidade, como, na verdade, requer a imoralidade, porque consolida e legitima duas morais antagônicas e inconciliáveis, onde a luta de classe é colocada acima do bem e do mal, se torna ela mesma o critério moral supremo. Ele continua dizendo o seguinte: daí por diante, a mentira, a fraude e até o homicídio podem se tornar louváveis quando cometidos em defesa da nossa classe, ao passo que a decência, honestidade e compaixão podem ser criminalizados. Então a luta de classes vira o parâmetro moral, tá bom? A mentira vira louvável se for para defender o partido, e a decência e a verdade viram condenáveis se forem para ir contra o partido. E aí, o que é interessante é que na nota de rodapé o professor Olavo de Carvalho vai mostrar como é que Lenin codificou essa moral partidária através do direito soviético, que colocava acima dos direitos humanos e elementares os deveres para com o Estado revolucionário. Então o direito soviético era totalmente moralmente pervertido, uma vez que eles aceitavam como normal traficar drogas para o Ocidente, para poder drogar toda a juventude do Ocidente, drogar os burgueses do Ocidente para destruir a classe futura burguesa. Então o tráfico internacional de drogas se tornou uma estratégia para destruir a juventude burguesa e criar adultos alienados e completamente drogados, né? E aí o que acontece? Ele diz também que quando na visão de mundo socialista eles estatizam tudo é serviço público, todo mundo vira funcionário público, todas as empresas são empresas públicas, e isso que acontece, a corrupção se torna o modelo. Isso para eles é normal, porque se favorece o partido, é moralmente aceito, uma vez que a única referência moral é a luta de classe. Então, como todos os serviços se tornaram públicos, socializa-se a corrupção e a propina. Tudo que você queria de serviço público, eles exigiam uma propina. E aí, o comunismo coloca também o burguês visto como um doente incurável que deve ser eliminado em nome da elevação moral da personalidade. Então eles dizem até que é moralmente aceito você pregar o genocídio do burguês, porque isso aí seria você melhorar moralmente a sociedade, já que eles consideram que o conservador é um cara que quer oprimir o pobre, então ele seria moralmente condenável, e sendo moralmente condenável, ele precisava ser eliminado. Você vê que você perverter a moral, você perverte a sanidade, vira uma coisa insana, vira um estado policial cheio de espionagem e mentira. Então, Gramsci, ele é um grande defensor da camuflagem política e da total inversão de valores, né? A aniquilação total dos valores tradicionais é o que Antônio Gramsci prega. E ele tem um plano o plano dele, então, de mudar o senso comum, de mudar psicologicamente a sociedade, é um plano que exige tempo, disfarce e total dissimulação, e é por isso que a sociedade não consegue perceber isso, né? Eles têm como objetivo, então, substituir o senso comum burguês pelo historicismo absoluto. O que é o historicismo absoluto? É utilizar no combate pela hegemonia canais desligados da política, tá? Então, Gramsci quer inserir no povo novos sentimentos, novas palavras, novas reações e novos hábitos. E
o Gramsci, por isso, ele dá pouca importância para a pregação panfletária revolucionária aberta. Ele dá mais foco para a manipulação subliminar, como, por exemplo, pelas artes. Então, para Gramsci, o socialismo precisa penetrar de forma camuflada e sutil, e é por isso que Gramsci prefere o jornalista discreto ao orador eloquente. Ele prefere o cineasta que não prega abertamente o socialismo, porque esse cara vai manipular as pessoas. Então, jornalistas, cineastas, músicos, psicólogos, pedagogos e conselheiros familiares representam a tropa de elite do exército gramsciano. São eles, sim, que estão fazendo a revolução, muitas vezes até sem saber que estão pregando socialismo sem saber, e as pessoas sendo doutrinadas no socialismo achando que estão vendo um filme ou lendo uma notícia. Então, o Gramsci ele fala que mudanças quantitativas no futuro geram um salto qualitativo. Ou seja, pequenas alterações gerando um efeito que vai sendo acumulado ao decorrer do tempo e no futuro gera uma mutação global. Então, pequenas mudançazinhas ao longo do tempo gerando uma grande mudança no futuro. Antônio Gramsci chamava isso de agressão molecular, ou seja, você só é agressivo em níveis muito pequenos. Você combate a ideologia burguesa em pequenas doses homeopáticas, fazendo uma agressão velada a nível molecular, tá? Ou seja, evitando sempre o confronto direto. E aí eles vão mudando então a visão de mundo da sociedade, vão lutando contra os heróis tradicionais, derrubando modelos, derrubando Jesus e outros modelos da direita, substituindo por modelos da esquerda. E aí o que acontece? Isso foi a estratégia que Augusto Comte usou para implementar o positivismo, e o próprio Gramsci ele usufruiu dessa estratégia. E aí o professor Olavo diz que esses heróis nacionais devem ser substituídos por um novo panteão de ídolos, no qual nós temos o Karl Liebknecht, tem a Rosa de Luxemburgo, Lenin, Stalin e, obviamente, o próprio Gramsci ocupando os lugares de São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus e por aí vai, tá? Então a ideia é manter a forma da religião, mudando apenas o conteúdo. Foi o que Augusto Comte fez. Só que os ídolos de Comte eram os ídolos da Revolução Francesa, e o Gramsci atualizou essa estratégia, Então, não só derrubar os modelos de heróis da sociedade do senso comum, mas também derrubar até os modelos científicos e filosóficos. O Karl Marx, em termos de filosofia, ele se via como herdeiro de Aristóteles, ou seja, uma filosofia vista como ciência, com o objetivo de descrever as bases do processo histórico. Gramsci não. Gramsci é contra a distinção entre verdade e falsidade, e para o Gramsci é isso. Gramsci não tem profundidade filosófica. Gramsci tem um plano de executar e dominar o poder, tá certo? Então, Gramsci ele foi influenciado pelo pragmatismo, ou seja, a filosofia é algo prático, ou seja, é uma estratégia para nós praticarmos o domínio do poder, e Gramsci foi influenciado pelo pragmatismo do Antônio Labriola, que ele usou como referência para esse pragmatismo da doutrina gramsciana. E aí, o que está na prática disso é o seguinte: abandonar a ideia de verdade como correspondência entre o pensamento e as coisas. Então, esse pragmatismo usado por Gramsci supera a distinção entre verdade e falsidade. A verdade como adequação de uma ideia a um determinado estado mental. Não é isso que acontece, tá? Para eles é totalmente diferente. Eles pregam o historicismo absoluto. O historicismo absoluto é a superação do conceito burguês de verdade. Então, quando você ouvir falar em historicismo absoluto, significa que o Gramsci está ultrapassando a ideia burguesa de verdade. Para Gramsci, abandonar a autonomia da inteligência individual e a fé na busca da verdade é o plano que ele quer fazer, tá? Então não tem mais o intelectual individual e a inteligência individual e a busca da verdade. Não, ele muda isso. Enquanto tradicionalmente antes a inteligência individual buscava a verdade, Gramsci quer criar o quê? O intelectual coletivo, que é o partido, o intelectual orgânico, que é aquele que prega a luta de classe, fazendo a propaganda revolucionária. Ou seja, o homem perde a habilidade de discernir entre a verdade e a mentira. É por isso que hoje o mundo está assim, as pessoas estão acreditando em tanta mentira e vivendo e pregando coisas tão imorais como aborto e crianças mudando de sexo. É por causa dessa perversão da moralidade. E aí, o que o professor Olavo de Carvalho nos lembra é que a filosofia ela começa com a refutação do ceticismo, O ceticismo significa o quê? O conhecimento é impossível, não é possível conhecer nada, então vamos desistir de buscar o conhecimento. Por quê?
o conhecimento pode ser buscado, e o primeiro argumento contra o ceticismo é que se o conhecimento é incerto, a incerteza também é incerta. Né? O ceticismo fala, nós não temos nenhuma certeza, mas aí a resposta é, a incerteza também não é uma certeza, a incerteza também é incerta. Então, o que o Gramsci faz? O Gramsci faz com que o intelectual individual que busca a verdade seja eliminado e só existe o intelectual coletivo que não está preocupado com a verdade, está preocupado só com a implementação do modelo de produção socialista. Então, Gramsci é um grande profeta da imbecilidade, ele imbeciliza as pessoas, que faz a pessoa perder a sua individualidade, o seu pensamento individual e perder o domínio a ideia de uma busca pela verdade. Então, as inconsistências da doutrina de Gramsci são enormes, tá certo? O Gramsci pode ser considerado como uma versão tosca do ceticismo grego dos sofistas. Os sofistas falavam, o que importa não é a busca pela verdade, o que importa é você convencer. É isso que o Gramsci pensa. O que ele pensa é, não importa a verdade, importa nós convencermos as pessoas de que o socialismo é o melhor caminho a ser seguido, tá? Então, quem é discípulo de Gramsci não tem ambição na busca da verdade, ele só quer implementar a revolução socialista. Então, para Gramsci, a ideia é transformar o mundo à sua imagem e semelhança da sua escuridão interior, ou seja, que o mundo seja um mundo sem moral e buscando única e exclusivamente implementar a luta de classe e a revolução socialista. E Gramsci perverte tanto a moralidade que ele chega a usar fábulas pervertidas, né? Ele perverte a ideia das fábulas para poder ensinar. Ele ensinava a sua própria filha a odiar os burgueses, os capitalistas, usando fábulas de forma manipulada e deturpada, né? E aí o professor Olavo de Carvalho se pergunta, né, como pode uma filosofia tão grotesca lograr êxito? Ele fala, tinha que ser no Brasil, né? Porque no Brasil a gente não teve uma maturidade filosófica para poder questionar isso tudo. Ele diz que no Brasil as filosofias profundas não lograram êxito. Nós só tivemos êxito no Brasil em programas de ação coletiva, programas coletivistas que não querem interpretar o mundo, querem apenas transformar o mundo sem antes ter entendido o mundo. Então o professor lá vai dizer que no Brasil, o que de filosofia prosperou? Positivismo, neotomismo e marxismo, que são retaguardas psicológicas para a ação prática. Então, são filosofias da prática, não são filosofias de profundidade intelectual que tentam interpretar o mundo, né? E a professor Olavo faz uma distinção entre tomismo e neotomismo. O tomismo é uma filosofia plena, que é a filosofia do São Tomás de Aquino, mas ele vai dizer que o neotomismo que prosperou no Brasil é um movimento cultural e político e ideológico que serve única e exclusivamente para difundir uma visão simplificada e mais pobre do tomismo, né? E aí você, no neotomismo, faz a filosofia de Tomás de Aquino ser vista como solução para todos os problemas, o que é uma grande bobeira, né? E aí ele vai dizer então que o Gramsci ele produz o quê? Imbecilidade. Ao contrário de Sócrates, que buscava o conhecimento por meio da dialética, Antônio Gramsci, assim como o sofista, busca o convencimento por meio de sofismas. Então, ele perverte o conhecimento genuíno, que é você buscar o conhecimento usando a lógica dialética. Não, para os sofistas e para Gramsci, eles não querem saber de verdade nem de conhecimento, só de convencimento e sofismas, falsas verdades, tá? Sócrates e Platão, então, buscavam uma compreensão teorética do mundo, enquanto os sofistas Marx e Gramsci têm um ceticismo praticista, ou seja, eles querem transformar o mundo sem nem mesmo entender o que o mundo é e como as pessoas se comportam, tá? E aí o professor lá vai falar sobre a imaturidade intelectual brasileira, que sempre fica endeusando o que vem de fora, não tem uma originalidade, faz uma cópia passiva das produções estrangeiras, e assim fizeram com Gramsci também, né? Fazendo com que Gramsci, apesar de ser um filósofo da imbecilidade, que imbeciliza as pessoas, tornando ele um cara de extremo sucesso aqui no Brasil. Aí o professor Olavo vai falar da ideia de intelectual coletivo. Além do intelectual orgânico, o Antônio Gramsci bola a ideia de intelectual coletivo, que ele chama de um abrigo dos fracos. Aqueles que são fracos, que não têm originalidade, não têm inteligência, se escondem dentro da coletividade, né? Então a coletividade vira um refúgio daqueles que não quiseram fazer o esforço necessário para compreender o mundo e a vida. Então vira um grupão de um monte de idiota, imbecis úteis.
E essa é a pseudo-intelectualidade do terceiro mundo, né? Que acha que qualquer um com qualquer conhecimentozinho, aquilo que o brutamonte de direita, né? O professor Olavo diz que o brutamonte de direita vê o esquerdista falando meia dúzia de bobeira e acha que ele é um intelectual e fica com inveja dele, e a mídia faz o resto, que a mídia ela cria e legitima os falsos intelectuais, né? Hoje a gente tem aí o Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella, então esses intelectuais de botequim, né? E aí o professor Olavo vai dizer que a liderança petista é o perfeito reflexo do pseudo-intelectual do terceiro mundo, porque é um intelectual que não sabe nada, não busca o conhecimento verdadeiro e está única e exclusivamente trabalhando para alienar, usando, se for necessário, a mentira e a manipulação. E aí o Brasil estava num vácuo intelectual e o próprio marxismo estava num vácuo de estratégias, porque as estratégias da luta armada não deram certo e aí eles estavam precisando de uma nova estratégia. Depois de 1964, com a instituição do governo militar, a luta armada foi reprimida e os socialistas ficaram sem meios de ação, ficaram perdidos, sem saber o que iriam fazer. E aí o Gramsci ocupou esse vácuo na falta de opções estratégicas, já que o Marx não oferecia muitas opções estratégicas. Aí você fala, Daniel, quais são essas opções estratégicas então? Primeiro, a opção estratégica de Lenin era a tomada abrupta do poder. Depois tinha a opção da social-democracia, que era a tomada gradual do poder, semelhante ao socialismo fabiano dos mencheviques. Depois teve a estratégia do Mao Tse-tung, que era a guerra operário-camponesa contra os proletários. Depois teve o Fronte Popular, que era a aliança dos comunistas com todos os outros grupos progressistas. Depois teve a teoria foquista, qual que era a ideia? Vários focos simultâneos de guerra. Aconteceu, por exemplo, em Cuba, a ideia das guerrilhas, né? As guerrilhas fazendo ataques simultâneos em vários lugares. Então, a teoria foquista, guerrilhas urbanas e rurais, vários focos simultâneos de guerrilha, ou seja, muitos Vietnãs ao mesmo tempo. E depois tivemos a estratégia do Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, que trouxe a ideia de usar o marginal como o grande vedete da divulgação do socialismo. Marcuse, então, ele defende que o banditismo como protesto social, né? Você ser bandido é ser um revolucionário, aquilo que é chamado também de revolucionário intuitivo ou revolucionário primitivo, porque o ladrão estaria, ao roubar do rico e dar para o pobre, estaria fazendo uma espécie de Robin Hood, né, que rouba dos ricos e dá para quem não tem, estaria até descalibrando a desigualdade social e diminuindo a Klassenkampf, né, em alemão a luta de classe. Então, essa maluquice dessa perversão moral gramsciana faz com que a gente veja hoje uma suavidade com o traficante e um rigor máximo com o burguês, porque ele é cristão e conservador e estaria querendo oprimir o pobre. Ou seja, uma inversão total de valores. Aí o professor Olavo nos lembra que até a década de 50 Gramsci era desconhecido, até que ele começou a ser conhecido por causa disso, porque os militares na década de 70 reprimiram a luta armada e o Gramsci virou uma opção interessante de luta, tá? E aí o Gramsci começa a fazer sucesso exatamente depois da derrota da luta armada e a imprensa percebe com 10 anos de atraso que o programa do PT é totalmente gramsciano. E aí o que aconteceu? Com a ajuda da mídia, dos intelectuais e das universidades, o método de Gramsci se torna universal dentro da esquerda. O socialismo de Gramsci se propaga por meio do contágio de modas e de cacuetes, né? O Gramsci defende, então, não uma filosofia, mas uma estratégia de ação psicológica, e nisso está a genialidade maquiavélica da estratégia de Gramsci, que é a sua facilidade de arregimentar colaboradores mais ou menos inconscientes e, por isso, extremamente prodigiosa, tá? Então, sempre manipulação das crianças, doutrinação infantil, e aí os adeptos são inconscientes porque Gramsci não usa militantes oficiais, mas idiotas úteis. E aí você faz o quê? Você cria a onipresença da propaganda com os adeptos informais, não é mais o cara alistado no socialismo, né? E aí entra a importância da inconsciência na doutrina de Gramsci. Só funciona quando a pessoa é inconsciente, né? No leninismo, a propaganda era identificável. Agora, no gramscismo, não. A propaganda é subliminar. E aí, então, o Gramsci ele é contra a ideia de arte engajada, o cara fazer uma arte panfletária do socialismo. Não, ele prefere o efeito de conjunto. De que forma? As mensagens do somatório das produções vão fazer com que a mensagem socialista seja implementada de forma subliminar.
Então, com Gramsci, o artista até se sente mais à vontade, porque ele consegue exercitar a sua liberdade criativa. Sabe por quê? Porque com Gramsci, qualquer obra cultural, literária, cinematográfica e por aí vai, pode servir para propagação marxista, dependendo do modo como ela é apresentada. Você pode pegar qualquer obra, ainda que seja uma obra de direita, e colocá-la como de esquerda, manipulando. Então, Gramsci defende que não seja abordada a questão da política, evidentemente, tá? Não, para Gramsci, não se deve falar explicitamente em política nem em revolução socialista, mas só de forma subliminar. E aí o professor Olavo vai dizer que a própria localização das notícias na página de um jornal, ao lado de outras notícias desfavoráveis, podem influenciar o leitor e transformar aquilo numa pregação socialista. E hoje a gente vê um pouco isso, né? As pessoas falando, a política não se discute, não existe mais diferença entre esquerda e direita, esquerda não existe, isso é delírio, por aí vai, etc e tal. Então, pessoal, esse é o resumo da estratégia de Gramsci. É um dos capítulos mais importantes que alguém que quer entender o que está acontecendo no mundo precisa aprender, e é um conteúdo que é extremamente esclarecedor, porque faz cair várias fichas na nossa cabeça e a gente começa a entender por que o mundo está tão imoral e por que o senso comum está valorizando tanto a imoralidade e rejeitando tanto a moralidade, né? Um traficante é considerado coitadinho e o cara que teve o carro roubado falado que mereceu ter o carro roubado porque ninguém mandou ter um carrão do ano. Então, nós chegamos nesse ponto graças ao Santo Antônio Gramsci, que para eles é a salvação do Brasil. Tá bom, pessoal? A gente volta com mais aulas aí. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu!